Pai, eu quero te louvar pela vida da tua filha. A tua filha que se coloca no teu altar nesta manhã para ser canal do Senhor, ó Pai. Ela depende do Senhor. Deus abençoe a sua vida, guarda a sua mente, que ela transmita tudo aquilo que o Senhor tem falado ao coração dela durante essa semana, ó Pai. Que ela seja canal do Senhor para falar às nossas vidas nesta manhã. Eu apresento a vida da tua filha, crendo, ó Pai, que ela falará através do Senhor para as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém, amadas. Mas a mulher bem resolvida, porque também está dentro de um relacionamento que lutamos para ser bem resolvido. Então, irmãos, a gente procura viver realmente dentro de um casamento bem resolvido, procuramos viver dentro de uma família bem resolvida, de uma igreja bem resolvida, amém, amados? É isso que faz a diferença do cristão, é isso que faz a diferença daquele que busca a presença de Deus para a sua vida, amém, amados? E hoje nós vamos estar na dependência de Deus, para que depois eu não venha ficar aí me culpando por não ter falado o que Deus queria que falasse, né? Então eu já estou aqui, Jesus, a semana inteira, há 15 dias que eu estou, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me dá graça. E antes de subir aqui, a pastora Cássia foi ali, a gente conversando, ela, o que foi que você está com a mão tão fria assim? Eu falei, vou dar aula. Ela falou, então eu já sei. Por quê? Porque a gente fica assim, Deus, agora sou eu e o Senhor. Subir aqui e falar a palavra de Deus, irmãos, não é fácil não. O conferencista, ele pode até chegar e falar apenas. Agora, falar a palavra de Deus, meu Jesus, que peso que tem sobre nós, aqueles que tomam de fato como responsabilidade ministrar a palavra de Deus. Não é fácil, então esteja orando por mim, para que eu seja de fato boca de Deus, para estar falando ao seu coração, que sejam palavras vivas, que sejam palavras que vá de fato transformar as nossas atitudes e também o nosso entendimento diante do Senhor. E assim, uma lição extremamente importante, né, a culpa. E muitas das vezes a gente escolhe o tema porque ela fala, o tema fala conosco. Então, se eu fiquei livre da culpa um dia, com certeza eu vou querer falar sobre a culpa. Se um dia Deus restaurou o meu relacionamento, eu vou querer falar a respeito do meu relacionamento, testemunhar. Por quê? Porque eu sou prova viva daquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Então, que seja assim o meu exemplo, também o exemplo seu, da sua vida, vivida com você mesma, em família, e assim nós vamos fazer crescer o corpo de Cristo cada vez mais, solidificados, edificados na palavra. Aqui não tem outra coisa, irmãos, senão a palavra viva e verdadeira, praticada. Falada não. Falada é muito pouco. Você conhecer essa palavra, tem gente que tem conhecimento que a gente fica assim, pasmo, diante do conhecimento deles. Agora, qual é a vivência que essa pessoa tem? Então é isso que nós queremos. Aqui é falar e viver, é viver e falar. Amém, amados? Então vamos lá, o nosso tema de hoje, lição 8 então, né? Complexo de culpa. O tormento da alma. Um tema muito importante, que assim nós vamos estar falando a respeito, vamos apresentar conceitos teóricos, vamos compreender alguns processos, né, da formação da culpa, os processos psicossociais na construção da culpa, as suas expressões e também os seus desdobramentos nas relações interpessoais, os seus sintomas e as suas dificuldades a ela associada. Culpa. Muita gente diz, mas eu não tenho culpa de nada. Mas quando nós vamos estudar e saber o que é culpa, a gente vai ver que a gente tem culpa de muita coisa. E nós vamos aprender mais sobre isso. Além de apresentar também os conceitos e as suas
as suas ramificações e suas ligações direta e indireta a respeito da culpa, nós vamos também propor caminhos que possibilitam a libertação através da correlação culpa e graça divina. Olha que coisa linda, porque só falar sobre a culpa é nada. Aí qualquer pessoa, qualquer profissional pode vir e falar. Mas falar como falou a Marília na semana passada, o profissional e o espiritual, aí você une as duas coisas e isso traz para nós essa certeza, essa confiança de que estamos estudando sim as enfermidades da alma, mas estudando e aplicando em nós mesmos, na nossa casa e na nossa família. Então nós vamos estar apresentando essa correlação entre culpa e graça entre culpa e a graça divina, apresentando a graça e o perdão como a base para a transformação da culpa. Ou seja, é culpa versus a graça. Porque aí, através disso, nós vamos ter a libertação. Nós temos a nossa culpa, mas com o derramamento da graça de Deus sobre nós, nós somos libertos dessa tormenta da alma. A culpa, amados, ela até a verdade aplicada, eu achei bem interessante a verdade aplicada, e ela diz assim: não se pode permitir que acontecimentos anteriores à conversão continuem punindo o homem, uma vez que já fomos purificados pelo sangue de Jesus. É verdade, só porque eu ainda complementaria um pouco mais. Porque não é apenas os fatos, os acontecimentos anteriores à conversão. Porque a partir do momento que nós nos convertemos, nós não deixamos de errar, de pecar. Nós continuamos errando e pecando. E aí, automaticamente, nós também somos culpados. Somos purificados, sim, pelo sangue de Jesus, justificados, mas continuamos cometendo os nossos erros. Daí, então, a importância de que a gente acrescente que não se pode permitir que acontecimentos, tantos anteriores quanto posteriores à nossa conversão, continuem nos punindo. Porque hoje, quando nós cometemos algum erro, nós temos o sangue de Jesus e as ferramentas que Ele nos mostra através da palavra, para que a gente possa alcançar a graça da restauração. Amém, amados? Então, daí a importância de antes e pós-conversão. E nós vamos ver que a culpa, ela é uma das enfermidades que mais atinge o povo de Deus. Isso porque muitas das vezes nós somos escravos em falar assim: se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não teria feito assim. Irmãos, se ficou no passado. Se eu tivesse conhecido, se você não conheceu, você sai então do si. A partir de hoje, eu tenho Jesus. Eu não vou permitir que a culpa, os martelos da alma, como eu coloquei esse homenzinho aí, cheio de martelo. A culpa é isso aqui que ela faz conosco. A culpa, ela é definida como um estado daquele que é culpado. Pronto, eu sou culpada. Todos nós somos culpados. E nós assumimos a responsabilidade de um ato ou de uma omissão, de um crime. Então isso é a culpa. Eu errei. Por maior ou menor que seja a escala do nosso erro, todos nós trazemos sobre nós a culpa. Quem não quiser ter culpa, não podia nem ter nascido, porque nós vamos ver que desde a nossa concepção nós já fomos gerados culpados. Nós vamos ver sobre isso. Então, amados, nós vamos através da definição dessa lição, nós vamos ver que isso é uma enfermidade que atinge muito o povo de Deus, porque nós vivíamos sem conhecer a Cristo, e quando nós não tínhamos o conhecimento de Cristo, nós fizemos muitas coisas erradas, e hoje muitas pessoas sofrem a consequência dos erros cometidos lá no passado, e não tem como mais voltar lá no passado e consertar o passado. Eu tenho que continuar a partir daqui. Por isso eu preciso da luz da palavra de Deus para encontrar refrigério.
para encontrar, irmãos, dentro de nós as possibilidades e as ferramentas chamadas arrependimento, confissão, a busca do perdão, para então nós superarmos esse sentimento de culpa, essa culpa que nos atormenta. É claro que existem pessoas que têm culpas, né, de coisas muito sérias, e tem pessoas que têm uma vida normal, que têm uma culpa, digamos, uma culpa do dia a dia, né, a culpa do dia a dia, do ir e do vir, como também tem pessoas que no passado cometeram crimes e hoje chora ter cometido crimes lá no seu passado. Mas isso não pode trazer para você essa sentença hoje, uma vez se você já alcançou essa redenção em Cristo Jesus, através do arrependimento. O sentimento de culpa, ele é obtido após uma reavaliação que todos nós fazemos da nossa vida, onde nós mesmos reprovamos aquilo que nós fizemos. E então, a base desse sentimento, do ponto de vista psicanalítico, ela é uma frustração que acomete a pessoa entre aquilo que ela não foi, aquilo que eu não fiz, ou fiz, né, de errado, e aquilo que se esperava que eu não tivesse feito. Digamos que eu tenha cometido um crime por um atropelamento, eu excedi na velocidade, e aí eu trago comigo essa culpa de ter atropelado uma pessoa. Então, esse sentimento de frustração, ele está dentro desse parâmetro, onde eu me culpo. Por que eu excedi a velocidade? Por que eu não olhei? Por que eu não fiquei mais atenta? Eu sou responsável por tirar a vida de uma pessoa. É a distância entre o que eu esperava de mim e aquilo que eu não fui. Isso é esse sentimento de culpa, essa frustração. E essa definição, amados, ela é uma definição do ponto de vista psicanalítico. Isso no meio psicanalítico, há um tempo atrás, acreditou-se, isso eu falo humanamente falando, tá? Aqui os psicólogos, né, que têm entendimento dessa área, acreditou-se há um tempo atrás que se retirassem o conceito, se destruísse o conceito da palavra pecado do meio das pessoas, ocorreria uma libertação. E então, eles começaram a desenvolver pesquisas em prol de, vamos acabar com a palavra pecado. Vamos tirar essa palavra pecado do meio do convívio das pessoas. Vamos apenas colocar a culpa. E isso está no nosso meio cristão também, amados. Porque a culpa não é culpa. O que é a culpa? A culpa é eu sentir-me culpado. Mas culpado de quê? De alguma coisa que eu fiz errado. Aquilo que eu errei o alvo, errar o alvo é pecado. Então, a culpa, ela não é causa. A culpa, ela é consequência do pecado. Então, se eu estou em pecado, logo eu tenho a culpa. Eu tenho a culpa porque eu tenho a consciência do pecado. Então, eles pensaram que, então vamos começar uma nova geração a partir de agora que não se fala mais em pecado, é apenas culpa. E eles tentaram fazer e se desdobraram, mas o resultado foi frustrante. Por quê? Porque viu que não deu o resultado que se esperava. Porque ninguém conseguia livrar as pessoas da tormenta da culpa, apenas tirando de si, do convívio, o conceito do pecado. Então eu preciso hoje, aqui para nós, porque muitas das vezes, nós como igreja também podemos cair nessa armadilha de falar apenas da culpa. Mas eu não posso jamais tentar falar sobre a culpa sem os ensinamentos de Jesus. Isso é preocupante porque nós não podemos falar de culpa sem antes falar do pecado. A culpa é consequência do pecado. Por exemplo, que ficou muito bem descrito no Salmo 32, quando Davi, ele fala assim:
sobre feliz é o homem que o Senhor Deus perdoa o pecado, e ele vai falando da confissão do seu pecado, e nós vamos analisar ele mais para frente. Então, amados, nós podemos ver que a culpa, ela traz em nós uma consequência muito grande, e do ponto de vista, o conceito bíblico de pecado, ele é um dos elementos fundamentais para que nós possamos compreender o problema da culpa e do sofrimento da sociedade hoje, dos nossos dias atuais. Uma definição que puxa mais para o nosso lado, o meio cristão, fala que a culpa é um sentimento que uma pessoa tem de ter errado, violado algum princípio ético, moral ou religioso. Então aí já entramos nós, ou seja, a culpa, ela está estabelecida dentro de um conceito moral, ético e religioso. Eu não tenho como apenas apresentar a culpa só como um princípio moral e ético. Eles estão atrelados. Eu não tenho como apresentar somente eu, Tereza, corpo aqui. Eu sou espírito, alma e corpo. Eu posso desmembrar apenas para estudo, mas quando eu falo da Tereza, eu falo da Tereza do espírito, da alma e do corpo. Eu sou um ser vivente. Se tirar de mim o fôlego, morri. Então eu preciso analisar a culpa dentro desse parâmetro das questões éticas, morais e religiosas. Daí então, nós observarmos que a origem da culpa. Onde teve a origem da culpa, gente? A culpa, ela teve origem lá no passado, lá com Adão. Quando Adão desobedeceu às ordens de Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, como está narrado em Gênesis 2, o homem, a partir daquele momento, ele já carrega, ele herda dentro de si a transgressão, a culpa. Nós já nascemos devedor diante de Deus, como está no Salmo 51, verso 5, que diz assim: eis que em pecado fui gerado, e em pecado concebeu-me minha mãe. Então nós já nascemos culpados, por quê? Porque a culpa teve início lá em Adão. O homem, ele nasce devedor diante de Deus, embora ainda quando criança nós não saibamos disso, uma criança não tem consciência do seu pecado, mas ela, desde o ventre materno, ela já precisa de um salvador para si. Vai chegar um dia em que essa criança vai crescer e ela então vai reconhecer a Jesus como salvador para a remissão do seu pecado, para a remissão da sua culpa. A partir do momento que a pessoa adquire consciência do pecado, aí então nós temos a nossa culpa individual, ou seja, é aquela culpa que está diante de mim, aquilo que eu, como pessoa, pratico, aquilo que é oportunizado a mim e a você. Você quer ver um texto bem claro sobre isso? Está lá em Gênesis 4, versos 6 e 7. Diz assim, ouça o que diz a palavra. O Senhor disse a Caim, olha, Caim como exemplo lá no início. Começou com o pai e agora nós estamos aqui com o filho. Vamos ver o que diz. Deus pergunta para ele: por que você está furioso, Caim? Por que você se transformou em seu rosto, seu semblante decaiu? Se você não fizer o bem, não será aceito? Deus questiona para ele. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistar você, mas cabe a você dominá-lo. Olha só, Deus já está estabelecendo lá atrás princípios. Ele está dizendo assim para mim e para você hoje: olha, o erro, o pecar, a decisão está com você. Ele está à sua porta. Ele está batendo. Agora, cabe a você dominá-lo. Ou seja, eu tenho que escolher dominar sobre esse processo. É um caminho que eu vou escolher para que a gente possa saber a atitude que eu estou tomando.
Caim não dominou o seu sentimento de ódio, de raiva, de furor. E ele cometeu então o primeiro homicídio, relatado na história. Ele matou o seu irmão. E quantos de nós também não temos tido essa atitude? Deus está propondo aqui hoje, para muitos que estão aqui me ouvindo, para todos que estão aqui que estão com os ouvidos espirituais abertos. Porque não é apenas ouvir, é o ouvido espiritual, é ouvir e permitir que essa palavra adentre ao seu coração e ache guarida, e reconheça o erro. De repente você está aqui e você não está pensando em cometer um homicídio, literalmente, mas você está cometendo um homicídio emocional na vida de uma pessoa. Está desejando mal, está pensando mal, amanhã eu vou fazer assim, assim, e Deus está te falando assim, olha, o seu pecado está à sua porta, cabe a você dominá-lo. Então vamos aprender a dominar, vamos aprender a entrar no eixo de Deus, gente. Eu preciso olhar para mim e ter consciência de que eu posso sim mudar a minha história. Eu posso sim na hora da decisão. E se eu já tomei a decisão e errei? Agora, eu posso pegar essa culpa e reconhecer, pedir perdão, buscar o perdão, o arrependimento, ou como também eu posso fazer o seguinte, eu não errei, a pessoa que errou, a culpa é dele, não é assim que a gente faz a maioria das vezes? E eu vou colocando dentro de mim, eu vou me acostumando com o conceito que eu não errei. E continuo praticando o erro. Eu estou pegando esse dinheiro aqui, mas o patrão tem tanto dinheiro que ele nem vai saber. Eu estou pegando é porque eu preciso. Então eu vou pegar só hoje, não pego mais. Aí pega. Aí amanhã está de novo uma necessidade. Quem aqui não passa por necessidade? Meu Deus do céu. Na maior ou na menor escala, todos nós passamos. Então, hoje eu vou pegar de novo, Jesus, Senhor, me perdoa, Senhor. Aí, ele não vai ver isso aqui, ninguém, é eu e Deus. E eu torno a pegar. Daqui a pouco, isso tornou-se uma maneira comum de viver para mim. Isso tornou-se habitual. Eu preciso, então agora eu já nem sinto mais que é pecado. Ninguém vai saber, eu vou lá e pego. Eu utilizei de um mecanismo chamado cauterização da mente. Eu utilizei de um mecanismo que agora o erro não me mostra mais que é erro, eu me acostumei a ele. Aquilo deixou de ser erro, deixou de ser pecado para mim. Então, nós não podemos entrar por esse fator, porque ainda que inconscientemente não estou errado, eu estou precisando. Ele tem muito, não vai fazer falta para ele e supre a minha necessidade. Então, kits. A nossa mente, né, o nosso superego, ele é muito assim, ele é muito ético. E por mais que eu, aqui na frente, com ninguém, eu demonstre nenhum arrependimento, dentro da minha mente aquilo ali está assim, ó. Lembra do martelinho da alma? O martelinho da alma está lá. No momento que eu estou lá em casa, sozinha, aquilo está ali, ó, me martelando. Então, amados, eu não posso deixar que esse erro continue como uma prática comum, normal do meu dia a dia. Porque como nós vamos ver lá no Salmo 32, Davi, ele fala assim, aí entra as consequências do erro guardado, das culpas acumuladas, como foi falada na semana passada sobre a depressão. Uma culpa não resolvida, uma situação mal resolvida que a pessoa esconde dentro de si, traz tanta tristeza que ela pode chegar à depressão em função de uma culpa não confessada. Então, veja só as consequências que a pessoa chega a ter fisicamente, é no corpo mesmo. Davi fala sobre isso. Ele fala assim, enquanto eu escondi o meu pecado, o meu corpo definhava de tanto gemer.
A esposa dele não via, as esposas dele não via, ninguém via ele gemendo. Mas era a alma dele, era a dor da alma, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como um rio pequeno no tempo de seca. O que acontece num rio pequeno em tempo de seca? A água desaparece. Então a força dele foi se esvaindo. E nós temos muitas alterações que são em decorrência desse sentimento de culpa. E nós precisamos, antes de tudo, buscar o arrependimento, porque nós só vamos ter o entendimento de que precisamos de uma salvação quando nós olhamos para Jesus. Eu preciso me arrepender, essa é uma decisão necessária. Em muitos casos é possível observar que nem todos os indivíduos conseguem passar pelo processo de arrependimento. Muitas das vezes, essa culpa, ela age sobre nós, como eu falei ainda há pouco, ela age sobre nós porque nós não olhamos para a palavra, porque nós só conseguimos entrar na decisão de arrependimento, porque ela é uma decisão, gente. Eu decido me arrepender. Eu só vou conseguir olhar e pensar assim, eu preciso me arrepender do meu erro, confessar o meu erro, se eu tiver dentro de mim a ajuda divina. Se eu levar em conta que esse sofrimento que atinge drasticamente a minha vida, ele tem que ser clareado pela luz de Cristo. Ele tem que estar presente dentro de mim, a presença de Deus, porque é só através da presença de Deus, da cura, da libertação, da busca desse arrependimento genuíno, é que eu vou conseguir ultrapassar esse sentimento. Ou então eu vou deixar ele agir na minha vida e trazer transtornos, como o rei Davi falou, sofrimento. Como nos nossos dias atuais, depressão, tristeza. Então nós precisamos olhar para ela, sabendo que a culpa, é um agente que muitas das vezes está dentro de nós. Eu estou triste, não sei porquê, não sei o que está acontecendo comigo, e estou tentando levar a vida. Ou então sua mente te traz, você orando, Deus me ajuda, me dá graça, aí traz a lembrança de um pecado. Não, esse pecado eu já confessei, de jeito nenhum, nunca mais eu falo nesse pecado. Esconde de si mesmo uma culpa. Irmãos, isso é igualzinho um pecado, uma inércia, né? A pessoa inerte ao arrependimento, não quer dizer que ela está livre do sofrimento, como Davi falou. Ele continua sofrendo e ele passa por dores extremas, e isso faz com que ele não se esqueça da atitude tomada. Essa atitude vira e mexe, ela está presente. Passa, vai e volta. Por quê? Porque nós não tivemos o sangue de Jesus que nos purificou de toda a nossa culpa, de todo o nosso pecado. Porque muitas das vezes nós queremos apenas o confessar. Nós queremos apenas assim, eu vou confessar o meu pecado. Eu confessei e alcancei misericórdia. Não é por aí, nós vamos ver aqui para frente. Então, irmãos, nós não podemos nos manter inertes, inoperantes ao nosso erro, ao nosso pecado. Por exemplo, nós temos aqui Acabe, o exemplo do rei Acabe. Teve um dia, eu acho que numa quarta-feira ou no domingo, não me lembro, o pastor Carlos Vilela pregou sobre Acabe. E falou sobre ele, falou a respeito de que ele era um bebezão, né? Um homem manhoso, né? Um menino que precisava de tapinha no bumbum, assim que a gente faz, não é para aprender a virar homem? A gente ensina também, né? E aí ele falou a esse respeito. Acabe passando lá pela vinha de Nabote, falou assim, eu quero essa vinha, Nabote. Ele falou, não, mas eu não tenho para vender.
Ah, mas eu quero. Aí chegou em casa, dobrou lá, estava deprimido. Meu Deus, que nenenzão precisando de aprender a virar gente. Deprimido, correndo lá, olhando, né, chorando. E a mulher dele viu aquilo, a dona Jezabel, né? E falou assim: uai, o que aconteceu com você, meu marido? Ah, Nabote não quer vender a vinha dele para mim. Ela pensou: cá comigo que eu vou resolver a tristeza do meu marido. E ela resolveu a tristeza do marido. Poucos dias depois ele estava tomando posse da vinha. Por quê? Porque Nabote morreu. Olha só, Nabote morreu. Por que será que Nabote morreu? Ele feliz tomando posse da vinha porque Nabote morreu. Mas Nabote morreu porque Jezabel mandou matar, entre aspas, né? Ela fez uma carta, selou com o selo do rei e espalhou lá para as pessoas responsáveis e levantou lá a questão, apedrejaram Nabote. Nabote morreu e ele foi todo feliz, inocente, não sabe de nada, não é assim? Santa inocência. E assim tem muitos maridos e muitas mulheres hoje. Muitos maridos que querem as coisas, não sabem o que fazer, conta para a mulher vai lá como Sara, né, dá um jeitinho, vem cá, toma minha criada, tem o filho, e aí depois vem as consequências. E o rei, então, ficou todo tranquilo, foi lá e tomou posse da vinha e estava todo feliz com a vinha que ele tanto queria. Mas Deus não deixa nada escondido, gente. A palavra de Deus traz à tona. E o profeta Elias, Deus manda o profeta Elias ir lá e conversar com Nabote. Falou: Acabe, por causa do seu pecado, Acabe, na sua família todos vão morrer, os homens todos vão morrer. Mas foi olha, vocês não vão ter paz. Depois, se vocês quiserem ler, está registrado em 1 Reis 21, que maldição terrível que aconteceu na vida, na família, a partir daquele momento. Então o rei Acabe ficou desesperado, porque até então ele poderia nas melhores das hipóteses, estar pensando assim: quem pecou foi Jezabel, o pecado não foi meu, né? Então o pecado é dela, o pecado não é meu, mas ela pecou para satisfazer a mim mesmo. Ele também era cúmplice do pecado dela. E aí então o que acontece? Ele sofre e a família dele também sofre a consequência. E quando Elias vai e dá essa palavra para ele, aí ele se humilha na presença de Deus, ele rasga as suas vestes, ele se cobre de pano de cinza e passa a dormir no chão, se humilhando na presença de Deus. E Deus fala para Elias: volta lá e fala para ele que eu vi o arrependimento dele. E enquanto ele estiver vivo, isso não vai acontecer, mas depois que ele morrer, isso vai acontecer. Ou seja, Deus amenizou o sofrimento dos olhos dele, mas não tirou a consequência da culpa na família. E isso tudo, irmãos, traz para nós hoje, para nós estarmos analisando a nossa vida, a nossa condição diante de Deus, certo? Então eu não posso ficar inerte ao arrependimento. Eu tenho que... Eu tenho que saber que eu preciso tomar um posicionamento diante da culpa. Nós podemos ver, diante desse quadro, a respeito do confessar, do arrependimento, nós vamos dar o exemplo de duas pessoas que na palavra de Deus traz para nós. Esse aqui é Pedro, quando Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar? Aí ele: de jeito nenhum, Senhor, eu vou até a morte por você, eu morro com você. Jesus falou: olha, hoje ainda, antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. Então, quando ele está lá, né, com os criados, com as pessoas lá no pátio, com as criadas, ele fala: você é um deles. Ele diz: não, de jeito nenhum. E Jesus está passando, não sei se dá para ver, lá no fundo está Jesus. E a palavra de Deus diz que Pedro foi alcançado pelo olhar de Cristo. O olhar de Cristo Pedro permitiu que o olhar dele penetrasse em seu coração e trouxesse alívio para a sua dor, o seu arrependimento. Então Pedro, ele reconhece o seu erro no olhar de Jesus. Pedro permitiu, Pedro deixou que
não ficasse pesando sobre si a culpa, diferente de Judas. Os dois tiveram o mesmo encontro. Judas, quando ele foi encontrar-se com Jesus para poder traí-lo, ele ficou face aqui, ó. Jesus olhou no olho dele aqui e falou: amigo, o que você veio fazer? Amigo, Jesus sabia que ele ia traí-lo e ele chama de amigo, tipo assim: Judas, acorda Judas, até agora você pode acordar. Mas ele não acordou. Aquele mal estava tão incrustado em seu coração, tão petrificado, que ele não foi capaz de reconhecer o olhar de Cristo como Pedro teve. E aí então ele sentiu remorso. Remorso, gente, é apenas assim: eu não consigo defrontar com a consequência do meu erro. Então ele pega o dinheiro, volta lá no sacerdote correndo, toma o seu dinheiro. Eles falaram: não. Ele falou: não, eu não quero isso aqui, eu traí sangue inocente. E o que eu tenho isso? Com você, a culpa é sua, foi você que traiu. O Judas desespera e corre e comete suicídio. Isso é a pessoa, a maioria das vezes, que carrega sobre si uma culpa e vai permitindo as consequências dessa culpa até chegar num ato de morte. Porque se nós não corrermos e solicitarmos do Senhor e implorarmos pelo arrependimento e o perdão, nós estaremos sim mortos nos nossos delitos e pecados. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Nós precisamos ver esse comportamento em nós, não apenas num comportamento que se possa ver, uma tristeza, um sofrimento, uma pessoa que ficou apática. Eu devo sim observar o comportamento do meu filho, da minha filha, do meu esposo, o meu próprio comportamento. Se alguma coisa está alterada, eu preciso buscar ajuda. Para isso nós temos muitos profissionais da área aqui. Nós temos muitos profissionais que vão nos ajudar emocionalmente e também espiritualmente, porque uma vantagem que os profissionais cristãos têm é o fato de nós comungarmos, falarmos a mesma língua, tanto no natural quanto também no espiritual. Entra o grau da nossa fé. Então, se você observou algum comportamento apático, alguma coisa que não está legal, procure ajuda. Se você viu o seu filho, às vezes os nossos filhos passam por angústias na alma que nem nós mesmos sabemos, e estamos juntos, comemos juntos, dormimos juntos, e não sabemos. Daí a importância de nós penetrarmos na alma um do outro para ajudarmos a aliviar. E aquilo que nós não conseguirmos, encaminhar para os profissionais para que eles possam, então, conseguir ajudar as pessoas, a cada um que necessita. E ele fala aqui do complexo em Paulo. E ele vai trazer um estudo muito interessante a respeito de Paulo, quando ele fala que Paulo, ele reconhece o seu erro, e é uma história bem interessante, porque Paulo, gente, ele era um homem extremamente, assim, impiedoso. Ele foi um homem que naquela época se destacou pela maldade. Ele pegava os cristãos, ele arrastava os cristãos pelos pés, amarrado em cavalos. Ele colocava os cristãos amarrado em animais e soltava um para um lado e um para o outro. Gente, foi muita coisa horrível. Ele estava presente na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. Então, Paulo trazia sobre si, depois da sua conversão, a dor do sofrimento, de pensar que um dia ele fez isso com alguém que proclamava a vida eterna, que proclamava liberdade. E ele faz como se isso fosse o espinho da carne. O autor traz essa comparação, e até então eu achei a comparação mais plausível até então. Porque ele fala que o sofrimento que ele tinha, e ele trata disso, a gente lendo lá em Coríntios, a gente pode ver muito claro, ele abrindo o coração, gente.
aquele homem duro, mau, antes de conhecer a Cristo, quando conhece a Cristo, né, vai chamar a gente de filhos, né? Ele vai chamar a gente assim como que quem está tendo dores de parto por ver Cristo formar dentro de nós. E quando ele, por certo, as pessoas deviam de falar para ele assim: você agora dando uma de bom moço? O que é que deu em você? Olha quantos que você matou. Você não vai ser amigo do Hélio, não. Hélio, você não vai ser amigo do Paulo, porque Paulo matou sua mãe, seu irmão, matou sua família inteira, só ficou você. Aí o Hélio já ia começar a ficar assim: eu, amigo de Paulo, ele está querendo ser meu amigo ou meu inimigo? Então Paulo trazia dentro de si essas cobranças que naturalmente as pessoas faziam dele. E também as imagens. Eu posso imaginar o que Paulo não viu. E estava tudo guardado dentro da sua mente. Então, a dor do fio da espada. E agora, a conversão. Então, quando ele está rendida ali, ele é atormentado por uma profunda tristeza de tanto mal que ele causou. Mas aí ele fala: olha, eu não posso ficar preso ao meu espinho na carne, eu vou orar e Deus vai me libertar. Então, quando ele ora ao Senhor, o que é que Deus diz para ele? Paulo, olha, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça ela é suficiente para você. Hoje não precisa de você ficar pensando mais no que passou, Paulo. Olhe para mim, receba a cura, receba de mim a libertação, porque aquilo que você fez de mal no passado, eu vou usar de bênção hoje. E uma coisa interessante, que mesmo Paulo sendo atormentado por esses pensamentos, ele não abandonou os irmãos, o convívio dos irmãos, e nem os irmãos abandonaram ele. Olha que coisa linda. Fala da atitude dele como pecador, como erro, como culpado, mas fala também da nossa atitude como irmão, de acolher aquele que está em busca do perdão, daquele que precisa do nosso perdão. Então, eu não posso pegar a história da minha vida passada e trazê-la para o dia de hoje como se assim, eu sou o erro hoje. Não, porque se eu fosse fazer isso na minha história, quantos de nós fomos criados em lares que a culpa dominava? Quantos foram criados ouvindo seus pais dizerem: você não vai dar nada, você não é nada, você vai ser prostituta, você vai ser um ladrão, você vai ser um traficante. Quantos foram criados dessa forma? E hoje estão aqui porque receberam a Jesus a libertação do seu pecado. E não adianta nós queremos ficar culpando os nossos pais. Lembra quando eu falei a escolha do arrependimento? Eu tenho que hoje olhar para mim e falar: eu vou fazer diferente. Eu vou modificar a história da minha vida, como Paulo fez. Ele olhou para a história dele e falou: Senhor, eu recebo a tua vontade como sendo a minha própria vontade. Paulo orou para ser liberto do espinho na carne. Jesus orou 3 vezes também para poder: ó Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele também orou. E ele foi até a morte e morte de cruz. Paulo continuou sofrendo aquele espinho na carne, mas não deixou de, sobretudo, permitir que a graça do Senhor sobrepujasse o seu erro e o seu pecado. E Deus está falando aqui para mim e para você hoje: qual é a sua culpa? Qual é o seu pecado? O que é que você traz dentro de si? O relato de Paulo e de muitos outros personagens mostram para nós a ação de Jesus, a ação do Espírito Santo. Como que é a ação do Espírito Santo dentro de nós, no nosso convívio, no nosso dia a dia. Eu não posso permitir que a culpa seja um modo de vida minha hoje. Hoje, conhecendo a Cristo. Agora eu quero então que a gente possa
olhar, porque a palavra de Deus diz que a graça é suficiente para nos curar de todos os males, porque ela é superior à culpa. Então, amados, analisando o Salmo 32, quando Davi fala sobre como é feliz o homem que tem a sua transgressão perdoada e os seus pecados são apagados. Como é feliz, é bem-aventurado, né? Bem-aventurado aquele cujos pecados o Senhor apagou e não tem nele falsidade no coração. Eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco e gemendo de dor e aflição o dia inteiro. De dia e de noite, a mão do Senhor pesava sobre mim, fazendo com que as minhas forças fossem se esgotando, como a seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e não escondi o meu pecado. Amém, amados? O peso pode continuar sobre nós até o momento em que o sofrimento... Aqui está a receita. Lembra que eu falei que nós íamos passar sobre os conceitos, mas que também nós íamos ver as suas ramificações e as suas consequências, as suas dificuldades, mas que também nós apontaríamos o caminho. O caminho é Cristo. Não adianta eu querer me esconder. Eu preciso encarar a realidade. Não apenas para confessar e deixar, mas para confessar, deixar o erro e alcançar a misericórdia do Senhor. Então ele diz, o sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e o Senhor perdoou todas as minhas culpas. Amém, amados? E nós estamos aqui para poder falarmos a respeito dessa bênção da libertação através de Cristo Jesus. Então, o Salmo, ele conta a história de um homem que pecou. Quem aqui não pecou? Então, conta a minha história e a sua também. É a nossa história. Agora, a diferença está, ele recusou-se por um tempo a confessar o seu pecado. Ele foi torturado pela culpa, mas, finalmente, ele reconheceu o seu erro e confessou, obtendo o perdão. Ou seja, como é feliz aquele que encontra Jesus, e aí ele passa então a olhar para si com o olhar de Cristo. Então, o seu pecado, ele é, a partir daquele momento, coberto. Quando eu chego diante de Deus com um arrependimento genuíno, o meu pecado, ele é encoberto, apagado. Ele não é encoberto como quem varre um pecado para debaixo do tapete. Não é desse jeito que nós estamos falando. Quando o pecado que precisa de ser, todo pecado precisa de ser confessado, mas há pecados que eu preciso confessar o pecado uns aos outros. A palavra do Senhor nos diz lá em Tiago 5,16, confessai os vossos pecados, as vossas culpas uns aos outros, para que você seja curado, para que sarareis. Tem muita gente que confessa, não deixa, não alcança misericórdia. Confessou e deixou, alcançou misericórdia, mas não está sarado. A cura só vem quando eu falo do meu pecado. Eu confesso, assim como o apóstolo Paulo fez. Ele expôs o seu pecado, ele falou da sua dor, ele compartilhava com os irmãos. Da mesma forma, nós vamos compartilhar com os nossos irmãos. Não no sentido de ficar lambendo ferida. Ai, coitadinho de mim, fiz isso no passado, aconteceu isso no passado. Minha mãe fez isso comigo, meu pai matou minha mãe, depois se matou, me deu veneno, eu quase morri. E vai ficar lambendo casquinha de ferida a vida inteira. Não. Se aconteceu isso lá no seu passado, hoje, através de Cristo Jesus, você obtém a salvação, você obtém a cura, você obtém o perdão que foi lá no seu passado. Nós sofremos a consequência, a dor da perda, sim, sofremos. Mas o Senhor Deus, Ele faz com que nós estejamos em família e nos sintamos alegres. Ele restaura a nossa sorte.
Ele garantiu, é uma promessa para mim e para você. Agora, para eu tomar posse dessa promessa, irmãos, eu tenho que passar pela confissão. A confissão, ela só tem valor quando é acompanhada de arrependimento. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, o que é? Ele é fiel e justo para nos perdoar para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos, depende de mim e de você. Se nós confessarmos. No entanto, o que a gente pode ver é que tem muitos cristãos que confundem os dois processos, confissão e arrependimento. Ele confessa e acha que já está pronto. Não, eu tenho que confessar, eu tenho que me arrepender. E não ficar reivindicando o perdão com base apenas no reconhecimento da culpa. Reconhecimento da culpa foi o que Judas fez. Eu errei, correu lá e devolveu o dinheiro, mas depois foi e se enforcou. Agora, isso é remorso. Agora, arrependimento foi o que Pedro fez. Reconheceu a sua culpa, chorou na presença do Senhor e aí buscou o perdão do seu pecado. Então, irmãos, Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados são eliminados quando nós nos apresentamos diante dEle. Quando nós nos colocamos diante dEle, porque Ele não vai cobrir, o sangue de Jesus não encobre pecado não confessado. E o que a gente pode ver é que tem muita gente que está pensando que eu confessei o meu pecado, então estou perdoado. Estou sim, mas eu roubei. Lembra que eu falei lá no início? Eu roubei do meu patrão. Roubei a vida inteira, nem sei quanto foi que eu peguei do meu patrão. Então eu tenho que ir lá e falar, patrão, ó, eu roubei de você. Eu roubei de você, não sei quanto, e não tem nem como pagar. O que eu lembro é isso. Eu não tenho como pagar, mas eu vou dividir em tantas vezes. E eu quero te pedir perdão. Isso é sinceridade de coração. Tem perdão que eu tenho que chegar para o outro. Como eu estava falando, se eu roubei, eu vou lá e peço perdão, eu devolvo o que eu restituí. Zaqueu não fez isso? Ele encontrou com Jesus e ele falou, aquele a quem eu roubei, que eu defraudei, eu vou restituir. Então isso fala de que Jesus de fato alcançou a nossa vida. E não o Senhor, ó, eu te recebo na minha casa, glória a Deus e aleluia. Serviu jantar para o mestre, hoje entrou salvação nessa casa. Mas Jesus só falou que entrou salvação depois que ele falou, eu restituo. Ele se arrependeu do que tinha feito. Então, se eu traí o meu esposo, eu traí o meu cônjuge, eu tenho que chegar para o meu cônjuge e confessar o meu pecado. Tem coisas que eu tenho que chegar para o outro e falar. Agora, para confessar o pecado para o cônjuge, no caso de traição, eu prefiro que vocês façam com o acompanhamento de um conselheiro. Tá, de um pastor, que você chega primeiro para o pastor, busque ajuda. Nós temos aqui pessoas que podem ajudar, nós temos profissionais, não apenas profissionais, mas irmãos nossos, nós pastores que estamos aqui fazemos atendimento. Por quê? Porque a gente vai tratar o momento e não chegar, expor e a pessoa se vê livre e mata o outro, entendeu? Então nós fazemos todo um preparo para que esse momento então possa chegar. Ou também, nós podemos ver o exemplo de pessoas que trazem sobre si algum erro que precisa de ser falado apenas para Deus. Uma vez eu contei para o Roberto. Toda vida eu sou muito clara, muito transparente com ele. E aconteceu alguma coisa lá em casa e ele foi assim para o outro lado e ele não ouviu o que eu tinha chamado. E eu olhei assim para ele e falei assim, estou confessando o meu pecado diante de todo mundo, vocês veem que a gente erra, né? A gente erra também. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, surdo. Oh meu Deus, eu estava xingando, né? Era um xingamento. Eu chamei ele surdo, mas só para mim. Mas aquilo ficou na minha alma. Eu chamei o meu esposo de surdo. Não tinha como ele ouvir, ele estava lá do outro lado. Ele tinha virado para um lado e eu conversando com ele aqui, ele saiu de perto de mim. Então aquilo para mim foi algo que doeu a minha consciência de estar chamando uma pessoa tão boa como vocês viram aqui, não é, Jesus? Só Deus sabe, mas é verdade.
Só de surdo. Não foi outra coisa, de jeito nenhum. Aí depois, gente, eu peguei e fiquei assim pensando comigo, meu Deus, eu tenho que falar para o Roberto que eu chamei ele de surdo, né? Eu tenho que falar isso para ele, porque eu não posso omitir do meu marido uma coisa que foi um sentimento que para mim é destrutivo. Para mim, na minha consciência diante de Deus, era destrutivo. Eu não podia pensar, nem me pensar, quanto mais falar. Ele nem escutou, ele nem sabia, mas eu tinha que confessar. E um dia nós ministrando o curso de casais, eu falei, meu bem, perdão, hoje é a lição do perdão. Eu tenho que pedir perdão para você por uma coisa, né? Uma coisa que parece simples, pode parecer simples aos olhos de muito, mas na minha alma era algo que estava ali, ó. O martelo da alma, a culpa estava dentro de mim. Você falou algo que não foi sincera, porque nós fizemos um trato entre nós, de tudo que nós falarmos e pensarmos um do outro, é verdadeiro, é aqui olho no olho. É falar um para o outro e não às costas, às escusas, ou falar para parentes e assim por diante. Ô Jesus, vem comer um quilinho. Ô Jesus. É uma anja, vem comer um quilinho de sal. Meu marido sabe as raivas que eu passo nele, viu, gente? Não sou anjo, não. Muitas vezes eu passo muita raiva no meu marido. A pastora Cássia sabe. A pastora Cássia sabe das raivas. Mas é porque a gente está sempre junto e nós somos lixa na vida. Ela não fala? Nós somos lixa na vida uns dos outros. E Deus usa os acontecimentos do dia a dia para que nós sejamos curados. Gente, como que o Espírito Santo vai agir na minha vida se eu estou em pecado? Como que o Espírito Santo vai derramar sobre mim o bálsamo da graça de Deus se eu estou em pecado com o meu irmão? Se eu trago dentro de mim ódio contra o meu irmão, contra o meu parente. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu sou muito bom, mas quando o meu coração vira contra uma pessoa, acabou, misericórdia. Isso não é coração de cristão, não. Coração de cristão é um coração perdoador. Coração de cristão é um coração que se abre para o outro. É um coração verdadeiro, que não traz sobre si a culpa do passado, não faz da culpa um estilo de vida, mas faz do perdão. Faz do perdão, a busca do perdão, o arrependimento genuíno. E eu gostaria agora, nesse momento, de perguntar para mim e para você, qual é a culpa que eu e você temos trazido? Qual é a culpa? Eu sei que talvez pode ser que você não tenha nada para falar. Ou tenha assim como eu tive de falar para o meu esposo. Ou talvez você tenha algo mais grave em seu coração. Ou talvez você cometeu um crime no passado e mesmo já tendo cumprido com o que manda a justiça humana, você traz dentro de si ainda essa culpa. Ou quem sabe você traiu alguém, fez alguma trapaça para obter lucros de forma enganosa, de formas capciosas. Hoje, Deus está dando para mim e para você essa oportunidade. É o momento que eu gostaria de nós... Assim, eu preparei uma música para a gente poder ouvir, e eu gostaria que agora é você e Deus, como você está? Você abaixasse a sua cabeça, é um momento assim muito íntimo, você e Deus. Você vai ouvir essa música e vai permitir com que a graça de Deus, é como se aqui tivesse uma grande cruz, e Jesus dizendo assim para você, vem e confessa o seu erro. Vem e confessa a sua culpa. Vem e confessa o seu pecado. Que você possa agora nesse momento, ao ouvir essa música, olhar para si e buscar o perdão de Deus. Vandei, o Anderson, pode soltar a música. Cada um, você e Deus. Você e Deus. É o seu confessar com Deus. Ouça essa música. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Deus está te dando uma chance nessa noite. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Levanta suas mãos e canta: eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz. Você tem dor aí com você, meu irmão? Olhe para Jesus, Ele está te falando assim: deixe aqui na cruz. Uma vida sem culpa, se ver livre dela, é somente através do perdão, é somente olhando para Ele, é só pelo passar pela cruz. Caso contrário, você não alcançará isso, irmãos. Então esse é o momento, Deus está te dando essa oportunidade hoje. Você tem alguma culpa que você quer deixar aos pés da cruz? Vem aqui à frente, nós vamos estar orando aqui agora. Você tem alguma dor, alguma culpa, algum tormento na sua alma, na sua mente? Isso aqui não é exposição, não. É o primeiro passo para o arrependimento. Se você tem, levante, saia do seu lugar. Venha até aqui à frente. Quem aqui não tem culpa? Todos nós temos. Como pais, como mães, como pessoas, nós temos as nossas culpas. Vem aqui à frente, porque é um sinal. Você está dizendo: Deus, eu tomo essa oportunidade que o Senhor me dá. Eu vou enfrentar a minha culpa. Eu vou enfrentar a minha necessidade de pedir perdão. Eu quero clamar ao Senhor. Esse é um momento de oração, é um momento de guerra. Deus quer te ver livre. Deus quer te ver saltando de alegria. Deus quer estar com as mãos dele estendidas sobre a sua vida, dizendo assim: eu te recebo por filha, eu te recebo por filho, eu te recebo porque você traz aqui a sua culpa, você traz o seu fardo aqui. Aqui, irmãos, nós estamos falando a palavra de Deus. Nós não estamos brincando de pedir perdão, nós não estamos brincando de arrependimento, não. Aqui é algo genuíno, é você e Deus. É a culpa, é a sua culpa. Se você fez algo no passado, se você sofre a culpa também dos seus pais, se você sofre a tormenta do que os seus pais fizeram com você no passado, do que você se sente rejeitada, venha até a frente, amados. Venha até a frente, porque nós estamos aqui para orar uns pelos outros. A palavra do Senhor fala assim, que é para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos
os outros para que nós possamos ficar curados. Então, irmãos, vocês que aqui estão, eu vou pedir os pastores, os irmãos da intercessão que aqui estiver, vamos vir e impor as mãos sobre essas pessoas que aqui estão. Elas estão aqui tomando um ato de fé, uma atitude de coragem, uma atitude de guerreiros. Eu convido todos a estar de pé. Eles tiveram coragem de enfrentar a culpa. Talvez você nem tenha tido coragem, mas eu te convido, procure nós nos gabinetes, venha estar conosco, procure alguém que possa te ajudar, para você se ver livre desse mal. Deus não quer ovelhas feridas, Deus quer ovelhas curadas, pessoas restauradas, transformadas. Saia do comodismo. Se tem algo na sua vida que te incomoda, alguém que um dia você olhou e pensou em ter um relacionamento estando ainda casada, ou desejou o homem de outra mulher, peça perdão agora a Deus, ore ao Senhor, porque Deus está aqui, amado. Deus está estendendo as suas mãos e dizendo para você: eu te recebo por filho, eu te recebo por filha, e digo, tu és querida, tu és escolhida do Pai. Viva a sua vida livre, livre de pecado em Cristo Jesus. Olhe para Cristo Jesus, que a graça, a unção de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja restauração, que haja cura, que haja o perdão das ansiedades, dos anseios da alma. Que a culpa não seja mais o estilo de vida de vocês, mas que seja sim o perdão, o estilo de vida. Que o perdão esteja permeado no coração, na mente, nas emoções de todos que aqui estão. Receba no nome de Jesus, recebam a cura, a restauração. Receba em nome de Jesus. Sejam libertos. Creia no poder restaurador, purificador, e receba como Davi a confissão do pecado e a libertação dos males que o atormentava. Você não é responsável pela atitude do outro, você é responsável pela sua própria atitude. E é o que você está fazendo aqui, trazendo diante de Deus as suas dores, trazendo diante de Deus para que você seja alcançada, restaurada, transformada. Que a sua vida seja uma vida de alegria, da plenitude, da graça, do amor de Cristo Jesus. Assim nós clamamos, porque a partir desse momento o diabo não tem mais de poder de cobrar a dívida. A partir desse momento você rasga, você cancela a dívida que você tinha com o inimigo. A partir desse momento você está liberta. Arrependa-se do seu pecado, não pratique mais e receba não mais a condenação, mas o perdão e a restauração da sua vida, das suas emoções. Em Cristo Jesus assim ministramos, para a glória do Senhor. Amém, amados? Amém.